Avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Desta vez, o Conhecendo Museus vai subir a serra em direção à cidade de Petrópolis, que fica a 68 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. A vista da estrada já vale a viagem. Sugiro uma paradinha para aproveitar o visual. Quem topa? A sensação é a de estarmos sobrevoando a Mata Atlântica. Você reconhece ali a Cidade Maravilhosa? Demais! Parece que estamos olhando tudo de cima, de dentro de um avião. Falando em avião, viemos a Petrópolis para visitar o Museu Casa Santos Dumont, que guarda a memória e algumas das invenções do pai da aviação. Desde que o mundo é mundo, o homem desejou voar. A ideia de alcançar os céus rendeu muitos momentos curiosos e de muita coragem. Mas em 1901, um homem conseguiu o feito de dirigir um balão. O brasileiro Alberto Santos Dumont, a bordo de seu dirigível número 6, voou e contornou a Torre Eiffel sob os olhares embasbacados de centenas de parisienses. Mas a história estava apenas começando. O Museu Casa de Santos Dumont fica nessa casa pequenininha, na encosta do morro, no centro de Petrópolis. Foi projetada pelo próprio aviador, que a usava como casa de veraneio até 1932, quando veio a falecer. Essa casa, construída em 1918, no estilo alpino francês, totalmente inovadora para a época, foi uma verdadeira invenção arquitetônica, pensada em facilitar, em atender às necessidades e gostos do seu criador. Um homem prático, amante da natureza e apaixonado pelos desafios. Desafio era mesmo com Santos Dumont. Tanto que quando os amigos vieram dizer que seria impossível erguer uma casa nesse terreno tão íngreme, ele arregaçou as mangas e deu início às obras. Ele provou que não só era possível, mas também podia ser rápido. Esse chalé, construído numa peça única, com 3 andares e um terraço, levou 3 meses para ficar pronto. O inventor Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 em Palmira, Minas Gerais, que depois foi rebatizada com o nome do seu filho ilustre. Seu pai, um ousado imigrante francês que se tornou o rei do café, lhe deixou uma generosa herança e uma missão: que o filho estudasse na capital francesa para aprender aquilo que mais gostava: mecânica. Santos Dumont aproveitou a chance e não decepcionou. Depois de várias tentativas de voar com dirigíveis e alguns sucessos alcançados, atingiu a glória em 1906, quando contornou com seu 14 bis a Torre Eiffel em Paris e se tornou um dos homens mais famosos do século XX, ganhando no Brasil o título de pai da aviação. Sejam bem-vindos à minha casa, a Encantada, nesta cidade que eu tanto admiro, e estarei aqui de braços abertos, de asas abertas para recebê-los. Muito bem-vindos, todos vocês. Antes de subir, vamos conhecer o andar térreo da casa? Aqui era a oficina de pequenos reparos e um laboratório fotográfico. Dumont também era apaixonado pela fotografia. Montou seu laboratório com equipamentos fotográficos comprado em Paris. Seu maior interesse era registrar o voo dos pássaros. Não à toa, né? Aqui podemos ver o medidor de energia monofásico, é original, procedente da Companhia Sul-América de Eletricidade do Rio de Janeiro, que é mais uma prova que era um amante de tecnologia. Na época, poucas casas tinham energia elétrica, mas Santos Dumont sempre foi muito apaixonado por tecnologia.
Aqui a pia, onde provavelmente ele revelava suas fotografias, é uma pia de ferro fundido. Uma mesa que servia de bancada para ele fazer seus pequenos concertos, onde foi usada a madeira da Fazenda Dumont, lá em São Paulo. E agora nós podemos conhecer, então, a parte superior da casa. Mas antes, quero que você atente para uma curiosidade típica do inventor. Para economizar espaço, já que o terreno era pequeno, Santos Dumont projetou escadas bem íngremes e estreitas, que não seriam nada práticas se ele não tivesse pensado numa ideia simples e eficaz. O recorte dos degraus, em forma de raquete, evita que se bata a canela ao subir. E observem que nessa escada é preciso começar com o pé direito, o que leva muita gente a pensar em superstição. Mas nesse caso, foi praticidade mesmo. O impulso inicial é facilitado pelo uso do corrimão. Quando a gente entra no mundo de Santos Dumont e descobre a sua história, percebemos que o seu legado vai muito além da aviação. A casa, projetada por ele, foi pensada para ter praticidade, servir ao mesmo tempo de biblioteca, escritório e sala de refeição. E conta com diversas invenções excêntricas e inovadoras, como móveis fixos, que não existiam na época. Esse espaço era uma sala multiuso, que, como a maioria dos lofts de hoje em dia, apesar de não ter divisórias, era subdividido em 4 ambientes. Aqui a gente tinha a mesa, onde ele escrevia e desenhava de pé, por isso ele deixou um pouco mais alto para atender a altura dele. Ali a gente tem a sala de estar em volta da lareira. Era muito necessária a lareira naquela época, porque Petrópolis era muito mais frio do que é hoje em dia. A biblioteca, ele era um homem que gostava muito de ler, era apaixonado por Júlio Verne e Victor Hugo. Aqui tem a coleção completa, original. E aqui a mesa de jantar, a mesa de refeições. Mas, como ele não tinha cozinha na casa, como ele fazia essas refeições? Eu já conto essa história para vocês. Ok, a gente pode suportar, mas não demora. Vou apresentar a vocês aqui as cartas que Santos Dumont escrevia. Tem essa daqui que foi o primeiro Congresso Nacional de Aviação que ele recebeu para poder estar lá presente, para receber as honrarias e tal. Tem as cartas que ele escrevia para amigos, parentes. Ali ele escrevia para Casa Xavier, que era uma alfaiataria que tinha aqui na cidade, onde ele encomendava camisas, os ternos. Tem a carta de emancipação que o pai dele deu para ele quando ele completou 18 anos e está transcrita aqui. Na carta, o pai diz resumidamente o seguinte: já lhe dei hoje a liberdade. Tenho ainda alguns anos de vida. Quero ver como você se conduz. Vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se você se faz um homem. Você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade, etc. Estude essas matérias e não se esqueça que o futuro do mundo está na mecânica. Você não precisa pensar em ganhar a vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver. E ele foi para a França para estudar mecânica, química, física e elétrica. Sendo que ele acabou se apaixonando pelo balonismo lá e, enfim. E aí que os balões foram o começo de tudo. Em 1898, Santos Dumont inicia suas experiências com o minúsculo Balão Brasil, de apenas 34 quilos, que era, em suas próprias palavras, lindo como uma bola de sabão. As viagens feitas pelo inventor a bordo do balão o deixaram famoso na capital francesa. Um passo à frente, procurando resolver o problema da dirigibilidade, ele construiu o Santos Dumont número 1, impulsionado por motor a explosão, que na época era considerado uma loucura. Em 1899, o Santos Dumont número 2, cheio de hidrogênio, alcançou o voo, mas caiu logo em seguida. O inventor saiu ileso. No mesmo ano, a bordo do número 3, um monomotor com hélice, Santos Dumont consegue a proeza da dirigibilidade tão sonhada na época. Era comum, então, vê-lo passear entre os telhados da capital francesa e até ancorar na porta da casa dos amigos que visitava.
Mas ao mesmo tempo que causava admiração, seus acidentes contra alguns edifícios do centro provocavam resgates curiosos. Santos Dumont virou o maior sucesso nos céus da cidade. Seus voos eram estampados nas capas de jornais e revistas, mas os momentos mais brilhantes de sua carreira ainda estavam por vir. Essa carta aqui também é muito interessante. Ela foi escrita em março de 1932, porque o chefe de governo provisório, o presidente Getúlio Vargas, veio visitar Santos Dumont aqui. Ambos tinham grande admiração um pelo outro. E o Getúlio estava na cidade e resolveu vir visitar aquele que era um dos heróis nacionais. Só que ele não avisou que vinha. Então ele chegou aqui e deu de cara na porta. Santos Dumont ficou sabendo pelos vizinhos aqui de Petrópolis sobre isso, então mandou essa carta para Getúlio Vargas para pedir desculpas e dizer que numa outra oportunidade eles iriam se conhecer pessoalmente. O encontro nunca chegou a acontecer. A carta foi escrita em março de 1932 e Santos Dumont se suicidou em julho do mesmo ano. Aqui nós podemos ver a planta original da casa, feita pelo arquiteto Armando Teles e assinada pelo construtor, o engenheiro Eduardo Pederneiras. Santos Dumont projetou todos os detalhes e deu os esboços para que o Armando Teles pudesse fazer o desenho técnico, né? Como ela falou agora há pouco, dá para perceber pelo projeto que ele não pensou mesmo na cozinha. Então, como ele fazia as refeições? Naquele prédio ali em frente, onde hoje é uma universidade, funcionava o Hotel Palace. Era um hotel muito requintado e de lá ele pedia a comida dele. O garçom atravessava a rua com a bandeja e vinha até aqui servi-lo. Por isso, Santos Dumont já projetou a mesa com esse recorte, para facilitar o garçom na hora de servir e retirar os pratos. Tudo dele era pensado antes. Quem pedia comida em casa em 1918? Pessoal, Santos Dumont inventou o delivery. No próximo bloco, você vai conhecer outras invencionices do pai da aviação, como o chuveiro de água quente, o relógio masculino de pulso e, claro, o famoso voo do 14 bis que fez o brasileiro entrar para a história. Fica aí que a gente já volta. Estamos na cidade serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para continuar a visita ao Museu Casa Santos Dumont, que guarda o acervo do maior inventor brasileiro do século XX, o pai da aviação. A casa, que pertenceu ao aviador, fica no centro histórico de Petrópolis, uma cidade que tem origem no tempo do Império. A arquitetura é bem ousada para a época e revela a personalidade do seu dono. Sala, escritório e biblioteca, por exemplo, ocupam o mesmo espaço, sem divisórias. Hoje isso é muito comum, mas em 1918 não era, não. Essa luminária que vocês estão vendo não é a original da casa. A original da casa é essa aqui. Foi um presente da Princesa Isabel para Santos Dumont. Aqui vocês podem ver o curioso chapéu de Santos Dumont, uma marca registrada dele, que foi fruto de um quase acidente, um acaso. Ele estava voando no dirigível número 9 e o motor do dirigível começou a pegar fogo. Como ele não tinha outra opção, ele usou o chapéu para abafar as chamas. E o calor das chamas fez com que o chapéu se deformasse. Como ele botou de volta na cabeça, quando ele pousou, alguns jornalistas de plantão fotografaram ele com o chapéu assim, com as abas caídas. E aí, instantaneamente, virou moda. Tudo que ele usava, as pessoas gostavam de copiar, porque ele era uma verdadeira celebridade na época. E era um homem elegantíssimo. Estava sempre com ternos escuros, com riscas longitudinais, porque era um truque que ele usava para parecer um pouco mais alto, né?
Santos Dumont era franzinho, media 1,58 m e pesava 50 quilos. O chapéu, por sinal, era outro truque para parecer mais alto. Por ser elegante, por ser celebridade, tudo que ele usava virava moda, como aconteceu com o relógio de pulso. Na época, os homens usavam relógio de bolso, aqueles com a correntinha. E ele precisava estar com as mãos nos controles dos dirigíveis e, ao mesmo tempo, cronometrar o tempo de voo. Uma vez, ele amarrou o relógio de bolso dele no punho com um lenço. E ele viu que assim dava certo, só era pesado, desconfortável. Então ele comentou com um amigo dele, o Cartier, um joalheiro, e pediu que desenvolvesse um relógio mais leve, mas que lhe permitisse ficar com as mãos livres. E foi assim que nasceu o primeiro relógio de pulso masculino, que a Maison Cartier deu o nome de Santos. E foi um sucesso e é usado até hoje. Depois de solucionar o problema da dirigibilidade com o número 3, Santos Dumont foi pego de surpresa. Em 1900, o Aeroclube de Paris estava oferecendo 100 mil francos doados pelo magnata Henri Deutsch para o primeiro aviador capaz de voar com dirigível desde a sede do Aeroclube, circundar a Torre Eiffel e voltar em menos de 30 minutos. Quem duvida que Santos Dumont aceitou o desafio? Óbvio, ululante! Para conseguir o prêmio, ele constrói o número 4, um monomotor com hélice. Apesar de não alcançar o resultado esperado, Santos Dumont estava animado. Constrói então o número 5, mais aperfeiçoado, principalmente em relação ao motor. A prova é realizada, ele consegue contornar a Torre Eiffel como previsto, mas ultrapassa o limite de 30 minutos. Mas em 1901, Alberto Santos Dumont entrou para a história. Na presença da comissão julgadora, ele decola com seu número 6, passa pela Torre Eiffel e volta ao ponto de partida dentro do tempo estabelecido. O aviador divide o prêmio entre seus mecânicos e os mendigos de Paris. Essas esculturas são réplicas de homenagens que ele recebeu ainda em vida na França. Essa maior aqui é uma réplica de um monumento de mais de 2 metros de altura, feito em bronze, que está lá em Saint-Claude, com a efígie dele embaixo, agradecendo pelos feitos pioneiros de Santos Dumont na aviação. E eles também presentearam Santos Dumont com uma réplica desse monumento, um pouco menor, e se encontra enfeitando o túmulo de Santos Dumont lá no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde ele foi enterrado. Santos Dumont se enforcou em 23 de julho de 1932, vítima de transtorno bipolar. Dizem que Santos Dumont teria ficado muito atormentado ao ver o seu invento, o avião, ser usado na guerra para matar pessoas. A crença popular é que a tristeza o levou ao suicídio. A casa tem invenções como móveis fixos, chuveiro quente e escada com degraus em forma de raquete. Tudo pensado para proporcionar praticidade. Foi aqui, nessa escrivaninha, que Santos Dumont escreveu seu livro. É o livro que eu vi, o que nós veremos. Ele conta como ele começou com a aviação, como ele começou voando com os balões, quando ele conheceu o Messier Lachambre lá na França. Depois a criação do dirigível, do 14 bis, do Demoiselle e de alguns outros inventos também nessa área. E o curioso do livro é que ele apresenta na primeira página uma carta transcrita do Correio Americano que foi endereçada a ele, agradecendo por ele ter criado o avião. Então, nisso já acaba essa disputa, esse impasse que existem de quem inventou o avião, se foi Santos Dumont ou se foi os irmãos Wright. Aqui também tem um maço de cigarro, é uma fábrica americana que, para homenagear Santos Dumont, colocou o nome dele na embalagem. E atrás tem uma citação dizendo sobre o pai da aviação.
também para acabar com esse impasse de quem criou o avião. A maioria dos países do mundo consideram os irmãos Wright como os inventores do avião por uma decolagem anterior à do brasileiro. Mas para resumir o impasse de Santos Dumont versus os irmãos Wright, é preciso explicar um detalhe. Os irmãos americanos fizeram experiências com planadores semelhantes aos de Santos Dumont. Porém, os aviões eram jogados do alto de colinas ou utilizavam trilhos e catapultas. Os defensores de Santos Dumont sustentam que o brasileiro voou com recursos de seu próprio aparelho, decolando do chão. O legado dele, além do pai da aviação, que todo mundo conhece ele como criador do avião, ele deixou um legado de simplicidade, de inventividade muito grande para nós brasileiros. Ele era um homem extremamente rico e ele fez uma casa que ele conseguia viver com aquilo que era necessário. Então ele deixa transparecer que a gente não precisa de muito para viver. A gente precisa só do necessário. E esse eu acho que é um dos maiores exemplos que Santos Dumont pode deixar para a humanidade. Um dos maiores exemplos e muito atual. Estou cada vez mais convencida da atitude vanguardista de Santos Dumont. E para continuar no clima, vamos conhecer a parte de cima da casa, onde ficam mais algumas de suas invenções. Essa é a parte de cima da casa de Santos Dumont, onde ele fez pensando na claridade da casa e usando os móveis multiuso, que ele fez isso pela casa toda. E ele fez um mezanino, com os gavetões, onde ele usava como dormitório também. E ele utilizava esse telefone, que era registrado na linha 111, onde ele guardava no alçapão aqui embaixo mesmo, e ligava para o hotel para pedir a sua refeição delivery. Quer dizer, além de pedir delivery em pleno 1918, ele ainda tinha uma linha direta com o hotel que entregava comida. Isso que é facilitar a vida. Agora nós vamos apresentar a vocês o banheiro de Santos Dumont. Essa foi uma das invenções assim, mais criativas dele. Ele usou um balde, e ele usava um fundo falso nesse balde e uma divisão onde caía uma água fria, e quando ele puxava as cordinhas, essa água se misturava com a água quente, que era aquecida a álcool. Então a água caía nele já morninha. No começo do século XX, a era do dirigível chega ao fim para dar lugar à era do avião. A ideia do voo mecânico em um aparelho mais pesado que o ar era a questão do momento. Muitas tentativas para lá de excêntricas falharam ao tentarem alcançar o céu. O novo problema era como construir um avião. E Santos Dumont mais uma vez desvendou o enigma. A solução estava na aerodinâmica. Ele faz então um 14 bis. Era impulsionado por motor a gasolina e levava um leme à frente. Eis que no dia 12 de novembro de 1906, diante de uma multidão de testemunhas, percorreu 220 metros a uma altura de 6 metros. Foi o primeiro voo homologado pelo Aeroclube da França em um aparelho mais pesado que o ar. Nós temos aqui mais uma criação dele, que é uma escada-ponte, onde ele fez pensando no acesso para a parte dos fundos da casa, onde morava, na época, a governanta dele, Dona Eulália. E ao lado nós temos o observatório, onde ele fez também uma escada para observar as estrelas, que ele gostava muito mesmo, e era a paixão dele, por ser brasileiro, hastear a bandeira todos os dias que ele estava na casa. Onde ficavam os aposentos de Dona Eulália, hoje funciona o Centro Cultural vinculado ao museu, que recebe crianças e estudantes para oficinas pedagógicas. Com foco na acessibilidade, o Centro Cultural foi inaugurado para levar cultura a todos, principalmente a pessoas com necessidades portadoras especiais. O Centro Cultural também expõe uma linha do tempo, para que o visitante possa entender melhor a trajetória de Santos Dumont. Aqui nós já temos a Demoiselle, que era o projeto número 19. A Demoiselle já era um avião com uma facilidade incrível de voo, inclusive ele visitava amigos em castelo, ele descia em qualquer lugar e fazia voos diários. É o embrião do monomotor,
do avião moderno a Demoiselle. Depois da Demoiselle, Santos Dumont ainda fez muitos outros protótipos de aviões. E lá se vão mais de 100 anos da invenção daquele que é considerado hoje o meio de transporte mais seguro do mundo. Um viva Santos Dumont! Muito obrigado por essa visita virtual que vocês fizeram à Encantada, minha casinha aqui em Petrópolis. Agora eu estou esperando a presença de vocês. Até a próxima. Olha aí, não vale recusar o convite, hein? Anota o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu.